Bom dia, obrigada, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95. E em alusão ao mês que estamos, o mês de agosto, é conhecido como, tem uma campanha do Ministério da Saúde que é o Agosto Dourado, né? Em alusão ao aleitamento materno, né? Um mês de incentivo ao aleitamento materno, e o dourado porque diz que o leite materno é um alimento de ouro, né? Vale ouro, né? Vale ouro. Então, assim, nós estamos nesse mês, estamos aqui, porque falar do tema da amamentação, um tema tão importante. Eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios do leite materno e quais seriam essas consequências caso, né, uma mãe opte por não amamentar. Agora, que fique bem claro, nossa função aqui é um incentivo ao aleitamento e não julgar, né? Nós não queremos julgar nenhuma mãe que por algum motivo optou por não dar de mamar ao seu filho, ou por achar que o leite é fraco, ou por achar que, e eu vou esclarecer esses mitos hoje, ou por achar também que o seu leite é pouco, né? Ou fraco ou pouco. A gente escuta muito isso, né? Não, eu deixei de mamar ou complementei com uma fórmula com leite de vaca porque o meu leite é pouco. Então, assim, não existe leite pouco e não existe leite fraco materno, tá? Então, assim, nós não queremos julgar, mas nós queremos aqui incentivar o aleitamento. E lembrando também que existem mulheres que realmente não podem amamentar, entre elas são as que têm HIV, né? Elas não podem realmente amamentar, e as que realmente não produzem leite são menos de 1% da população total de mulheres. Então, assim, é uma coisa muito pequena. Então, quanto mais você amamenta, mais você está estimulando a descida do leite, tá? Então, vamos começar. Os benefícios do leite materno. O leite materno é um alimento vivo, né? Com ele a gente brinca dizendo que a mãe é uma vacina natural, porque ele traz substâncias imunológicas de prevenção de doenças. E quando o seu bebê está doente, né? Impressionante como tem estudos que mostram a diferença da composição do leite da mesma mãe quando um bebê está doente, por exemplo, o bebezinho gripa, e o contato da saliva do bebê com o peito da mãe, ele gera, né? A mãe começa a gerar anticorpos para combater a doença do bebê através do leite materno, né? Então, assim, a importância de amamentar. O leite materno, ele traz mais de 150 substâncias interessantes para a criança, entre elas vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras de boa qualidade. E aí tem aquele mito que diz, o leite do final da mamada é mais gordo, né? Então você tem que, quando começar a amamentar, tem que ir para o mesmo seio para ir para o outro. Isso é mito, né? Depende muito do estado da mulher, mas o momento em que essa gordura vai descer também depende muito da quantidade de leite que o bebê está mamando, né? Então, assim, todo momento o leite vai ser bem interessante, toda a composição dele, durante toda a mamada. É importante também a livre demanda, o bebê mamar quando ele necessitar. E nem sempre o choro é sinal de fome, gente. A gente tem que botar na cabeça e tem que entender que, principalmente os recém-nascidos, luz, sons, são muito esquisitos, são muito estranhos, e ele sente medo, e quer o aconchego da mãe, né? Muitas vezes as pessoas, quando vai para a mãe, para de chorar. Claro, ele quer o aconchego da mãe. E a amamentação também é um momento propício para isso, para estabelecer esse vínculo entre a mãe e o bebê. Então, assim, voltando para a questão nutricional, além das substâncias imunológicas para prevenir doenças, isso é um fato, a gente tem uma quantidade rica de nutrientes que vem através do leite materno. E lembrando também que existem hormônios que são passados através do leite materno para diversas funções, entre eles o hormônio do sono, que ele é produzido à noite. Então, a mãe que amamenta também à noite, ela vai estar passando esse hormôniozinho, que é a melatonina, para o bebê ter uma noite melhor de sono. Isabelle, mas meu bebê acorda de 3 em 3 horas, o meu leite é fraco. Até as mulheres desnutridas têm condições de gerar um leite nutritivo, tá? A natureza é perfeita. Então, assim, até as mulheres em desnutrição, elas produzem um leite rico em nutrientes. Então, não existe leite fraco. Quanto mais você estimula, o leite ele vai de acordo com a necessidade do bebê. Então, se o bebê vai mamar pouco, você vai produzir pouco leite. Se você começa a dar uma fórmula e vai diminuindo essas mamadas, vai produzir menos leite. Então, o início, quando o bebê está começando a mamar, que desce o primeiro leite, depois que ele nasce, que a gente chama de colostro, que é um leite riquíssimo,
O bebê só tem, a gente tem que pensar no tamanho do estômagozinho do bebê. Ele tem capacidade para 7, no máximo 15 ml. É muito pouquinho, né? Então, assim, não adianta você querer que jorre leite nos primeiros dias. A descida realmente vai vir já na segunda semana, mais ou menos, quando o bebê já tem uma capacidade maior de receber esse leite, tá? Então, isso é gradativo. Tá? Que as pessoas ficam, vamos dar fórmula que ele tá chorando que ele quer aconchego, tá tudo muito estranho também, tá certo? E uma coisa que eu queria lembrar é que mães que introduzem leite de vaca, que acham que é interessante, né? Eu queria que o incentivo ao aleitamento materno não viesse só de nós profissionais, mas que viesse de dentro da casa de vocês, seja a avó, seja a mãe, seja o marido. Então, que vocês incentivem. É muito complicado a princípio. Eu tenho 2 filhos, amamentei os 2 exclusivamente. O primeiro eu saí no 4º mês para trabalhar, só tive licença 4 meses, mas eu fazia o desmame, deixava armazenado, e quem ficava com meu filho dava o leite materno. Então, assim, não é motivo também para você deixar de dar de mamar, né? Você tá dando seu leite materno. E o segundo, eu amamentei exclusivo os 6 meses, porque minha licença já foi maior, e a gente vê a diferença da questão até imunológica, de resistência a doenças. Tá? Então, assim, não é desculpa assim, mas eu vou voltar a trabalhar e eu vou começar a complementar. Então, quem dá o leite de vaca, entendam. Eu dou um leite de vaca, eu dou um mingau, meu filho dorme a noite inteira. Claro que ele vai dormir a noite inteira. Coitado, ele está tentando digerir proteínas enormes que o leite de vaca tem. Então, o que é que acontece? O leite de vaca, ele tem quase 3 vezes mais proteínas que o leite o leite materno. Isso é bom? Isso é péssimo para o recém-nascido. Por quê? Essa quantidade grande de proteínas, ela pode danificar os rins do seu filho. Então, isso pode ser, não é que vai acontecer isso no próximo mês, não, isso pode acontecer tanto a curto prazo como a longo prazo. Então, e também destruir ou alterar a conformação intestinal do bebê. Então, isso vai causar alergias até ao próprio leite, alergias na pele, alergia à proteína do leite, alergia na pele e várias outras doenças também autoimunes. Tudo isso por causa da introdução errada do leite de vaca na infância. Tá? Doutor Janildo, quais são os benefícios da amamentação para a dentição do bebê? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Como a Isabel já estava dizendo, é o alimento realmente mais completo que a gente tem, né? Todos os benefícios muito profissionais que origina, tanto na nutrição, na odontologia, na parte médica, em especial também na parte psicológica. O desenvolvimento afetivo da criança, eu acho, aquele que amamenta, com certeza tem um desenvolvimento emocional bem mais, vamos dizer assim, agradável da criança no futuro. Em relação à parte de dentição, do sistema estomatognático, dessa região que envolve a boca, os músculos, a dentição, estudos hoje mostram que 80% das crianças que mamam exclusivamente durante os 6 meses, e a sigla é até muito bonita, né, que é aleitamento materno exclusivo, que é o AME, então quando estimular essa amamentação durante esses 6 meses, 80% dessas crianças não vão ter a tendência de desenvolver o que a gente chama de maloclusões definitivas. O que seria isso? Aquelas mordidas abertas, mordidas cruzadas, os apiamentos, os entramelamentos dentários. Então, geralmente, essas crianças vão estar livres desses mau hábitos, vamos dizer assim. Não vão adquirir tão facilmente os hábitos deletérios da chupeta, da mamadeira, da sucção do dedo. E dessa forma, com essa sucção saciada durante esses 6 meses, eu brinco muito que o peito da mãe é o melhor bico que existe no mundo, tá? Porque a posição de ordenha, a posição e a força que ele faz, você nota, por exemplo, a diferença de um bebê que amamenta no peito e o bebê que amamenta na mamadeira, que quando ele termina a amamentação, e geralmente é bem mais prolongado, o bebê passa geralmente 30, 40 minutos no peito, e aí ele termina cansado, com a cabecinha suada, exatamente porque aquele esforço está fazendo com que a musculatura, as bases ósseas, tanto o maxilar quanto a mandíbula, estejam se desenvolvendo na posição ideal. Já o bebê que, mesmo que tenha aqueles bicos ortodônticos, né, que vamos dizer assim, que são a propaganda muito grande dessas fábricas hoje, dizendo que são os melhores bicos que tentam reproduzir, vamos dizer assim, o seio materno,
mas nenhum deles consegue dar a forma ideal e principalmente a livre demanda. Então o bebê dentro de 5 minutos, 10 minutos já toma uma mamadeira inteira, independente até mesmo do conteúdo que tenha no leite, Sim. mas esse movimento, esse esforço não é saciado. Então aquela criança vai tender no futuro a tentar estimular essa saciedade que ele teve, que não foi totalmente completada, através de outros hábitos. Então a mamadeira, a sucção do dedo, a sucção da chupeta vai ser introduzida até vamos dizer assim, por comodidade às vezes dos pais, e isso aí vai se tornar um hábito deletério que vai causar muitos malefícios no futuro para a criança. Então o ato de sugar, por exemplo, o leite, ele é muito importante. Com certeza, esse desenvolvimento da face, de todos os ossos e os músculos da face, é realmente estimulado de uma forma bem completa durante a amamentação materna. E eu brinco muito dizendo que o organismo da gente é tão inteligente que a média exatamente da erupção dos primeiros dentes, é lógico que é uma média, tem crianças que erupcionam o primeiro dentinho um pouquinho antes e outros bem depois, mas a tendência de erupção é em torno dos 6 meses, exatamente quando já começa essa introdução de outros alimentos, de papas, de sucos, de frutas, e assim, através desse estímulo, os dentes vão fazendo a sua função de triturar, de desgaste, e a partir daí a mãe pode sim introduzir novos alimentos. E a recomendação hoje do Ministério da Organização Mundial de Saúde é exatamente a amamentação exclusiva até os 6 meses e a partir dos 6 meses introduzindo até 2 anos de idade ainda, podendo a criança mamar no peito. Agora no caso, por exemplo, da filha aqui, da nossa amiga Márcia, lá da Nova Descoberta, ela disse que ela está com 4 anos e ainda mama, né? Aí eu venho aqui para o nosso WhatsApp também, e a Maria Vitória, lá da Barra de Santana, está com 2 anos e 1 mês e também ainda mama, né? E aí? Olha, é normal, não é? Na verdade, é assim, quando tem uma reclamação muito frequente das mães, se eu deixar meu filho mamar até 2 anos, vai ser mais difícil, né, tirar. Isso é verdade, né? Imagina com 4. Na verdade, imagina com 4. Isso está servindo muito, mas a gente brinca e diz, ele está querendo uma chupeta. Na verdade, não é amamentação, é uma chupeta. Isso é verdade. O que é que ela tem que tentar fazer? É tentar se impor realmente, tirar o mais rápido possível. Por quê? Nessa fase, a criança necessita de outros nutrientes e em maior quantidade, principalmente 4 anos, vem época de estirão, vem muitas coisas envolvidas e formações também envolvidas que a gente necessita de outros nutrientes, que aí o leite materno também não vai ser mais suficiente para essa criança. E ela vai estar trocando uma refeição, pode ser até uma refeição principal, pelo leite materno, que já não vai suprir as necessidades dessa criança. Então, no caso da de 2 anos e alguns dias, 2 anos e 1 mês, e a de 4 anos, realmente ela vai ter que tirar do peito. Tá? Então já seria o ideal tirar. Já. Com certeza. É como o Janil estava falando, o Ministério da Saúde determina a 6 meses exclusivo, né? Você não pode nem acrescentar água, porque o leite materno é suficiente. É uma dúvida muito frequente das mães. Eu amamento exclusivo, eu preciso da água? Não precisa. Né? Você observa, mas Caicó é muito quente, mas o leite materno ele está completo. Ele não precisa que nem de adicionar água. Né? Você está dando água a essa criança. Então, até os 6 meses é exclusivo. E a partir dos 6 meses você começa a introduzir alimentos para chegar a 1 ano com a alimentação da família e em alguns momentos fazendo essa alimentação complementar. E até 2 anos você pode deixar, tem esse espaço até os 2 anos para você estar deixando essa amamentação. Agora, para ter um benefício, por exemplo, legal com relação à dentição, existem maneiras ideais de, por exemplo, sugar o leite ou a criança ela fica bem à vontade, doutor Janildo? Geralmente existem as posições da pega correta, né? Então, geralmente até mesmo no próprio hospital, as enfermeiras vão orientando a posição ideal. Existe a forma realmente da língua ficar tocando o assoalho da boca, da sucção do mamilo entrar realmente no palato, vamos dizer assim, no céu da boca para fazer a parte da cognição correta, e aí ele vai fazendo pequenas mordidinhas, né? Na verdade a mamada, vamos dizer assim, a sucção é bem gradativa e a partir daí ele vai sentindo realmente a saciedade de acordo com o esforço que ele vai fazendo. Dentro disso, Marcos, eu gostaria também só de enfatizar um pouquinho o teste da linguinha, tá? O teste da linguinha foi um teste introduzido pelo Ministério da Saúde para os recém-nascidos em 2014, mas que durante muito tempo não se teve um controle tão bacana dele. Então se fazia de forma meio alienada e a gente pede um cuidado maior hoje as mães, vamos dizer assim,
dos recém-nascidos para tentar realizar esse teste realmente dentro do primeiro mês de vida. É um teste que é avaliado o freno lingual, que é aquele tecidozinho que une a língua ao assoalho da boca, e através desse freno, às vezes, em determinadas situações, ele fica com a língua presa, o recém-nascido, e pode limitar em determinados momentos tanto a amamentação, quanto o processo de sucção, quanto também a deglutição, e tanto também no futuro algum processo de fonação e a influência também na erupção dos dentes. Então esse teste da linguinha hoje tem um padrão, tem alguns protocolos. Eu sei que aqui no Hospital do Seridó está sendo realizado de forma bem padronizada pelos fonoaudiólogos e também dentistas que estão acompanhando lá, e de acordo com o resultado desses protocolos avaliados, se indica em determinadas situações a cirurgia do frênulo, tá? Que a gente chama de frenectomia. Então ainda tem um pouco vamos dizer assim, de falta de orientação à população. Às vezes me procuram já com 7, 8 meses de vida, e eu queria deixar um recado aqui que, caso seja detectado, caso seja alterado, essa cirurgia tem que ser feita o mais precoce possível, exatamente porque esse tecido vai fibrosando e vai ficando mais duro, então até o procedimento vai se tornando um pouco mais complexo. Hoje em dia, com 1 mês, 2 meses de vida, é um procedimento realmente simples, é realizado realmente no consultório, de forma bem prática, vamos dizer assim. Às vezes os pais ficam meio temerosos e acabam protelando, vamos dizer assim, esse procedimento, e quanto mais tempo for passando, talvez as sequelas vão ficando mais complexas e até o procedimento se torna bem mais invasivo e mais complicado de ser realizado. Tem um ouvinte com a gente, vamos saber o que é que o nosso ouvinte quer perguntar. Bom dia, falo com quem? Com Edna. Edna. Oi, você fala de onde, Edna? Qual a sua pergunta? Bom dia. Não, minha pergunta é assim, porque quem não tem mais filho, aí fez aquele curso de doação no mês de maio, aí vai adotar uma criança, é normal, seria normal dar o leite de gado ou aquele leite normal? Eu só não entendi, Edna, porque cortou um pouco a sua ligação. Você pode repetir a sua pergunta? É assim, é porque eu queria saber, quem não tem mais filho, como eu, aí eu fiz o curso, aí vou adotar uma criança. Aí eu queria saber se era normal a gente dar o leite não, aquele não, ou então o leite de gado. Agora sim, deu para entender, né, Isabela? Para entender. Lembrando, vou aproveitar essa pergunta dela para esclarecer uma coisa. Por mais que você tenha uma amiga que também está na mesma época, que engravidou junto com você, vocês tiveram filhos juntos, ninguém pode amamentar filho de ninguém. Cada mãe, você pode estar passando, se sua amiga tem algum tipo de doença, vamos dizer assim, ela vai passar para o seu filho. Então assim, você amamenta o seu filho. Existem os bancos de leites que trabalham esse leite materno que você doa, né? E ele vai trabalhar para deixar livre de qualquer contaminação, vamos dizer assim. Então, no caso dela, ela quer adotar uma criança, ou adotou, não ouvi direito, mas como é que ela pode fazer? Ela vai dar a fórmula ou ela vai dar o leite de gado? Claro que ela vai dar a fórmula, né? E aí eu volto. Isabelle, eu tenho, no caso, se o filho fosse dela, se ela tivesse leite, ela iria escolher o leite materno ou a fórmula? O leite materno, sem sombra de dúvidas, que é muito mais rico. No caso, como ela não pode amamentar, nós fazemos o uso da fórmula. Jamais do leite de gado, como eu falei aqui. O leite de gado, ele tem proteínas que não são favoráveis ao bebê, ao trato gastrointestinal do bebê. Ele sofre muito para fazer essa digestão, porque as proteínas são muito grandes e tem um grande volume também de proteína. Vai causar dano nos rins dessa criança, pode ser a curto prazo ou a longo prazo, como também pode causar danos intestinais e trazendo diversas outras doenças para essa criança. E no caso da fórmula, a fórmula é algo que tenta se assemelhar ao leite. Ele traz essas proteínas mais já digeridas e em menor quantidade para cada vez mais se aproximar. Mas lembrando, não se aproxima do leite materno, tá? O leite é um alimento vivo. Então assim, só complementando a fórmula infantil, você tem que observar na lata que tem que ter o nome fórmula, que ela falou até a marca, né? Então é a fórmula infantil e não leite. Tá? Tem que ser uma fórmula adequada à idade da criança. E só complementando o que Janildo falou em relação à pega, a gente acha que é muito instintivo, e eu vou falar muito como mulher agora, a gente acha que o aleitamento materno é muito instintivo. É instintivo, mas você tem que saber a pega correta, porque isso causa ferimentos e dói muito, chega a sangrar, né? Então, assim, como mulher, é muito difícil. Você tem que ter muita dedicação, você tem que realmente se dedicar e escolher o aleitamento materno.
é dolorido inicialmente, até a criança e você, né, tentarem se encontrar na pega correta, mas vale muito a pena. Tá? Janildo, você deixou bem claro aí de que a amamentação, por exemplo, ela auxilia também no desenvolvimento da face, enfim, mas ela também tem alguma ligação, por exemplo, ela influencia na beleza da criança no futuro ou não? Com certeza, Marco. Na hora que a gente não tem a tendência de desenvolver essas maloclusões, que são esses padrões, vamos dizer assim, alterados da nossa mordida, o perfil, a harmonia facial da criança vai ter um desenvolvimento bem mais normal, vamos dizer assim, dentro do padrão de normalidade e mais harmônico, tá? Hoje a gente vê uma tendência muito grande de apinhamentos, de dentes entramelados em crianças de 7, 8 anos, principalmente quando está havendo a mudança da dentição para dentição permanente. E hoje a gente sabe que esse aspecto social, principalmente quando a criança já está em idade escolar, do bullying mesmo, quando a criança é muito dentuça, ou quando a criança tem a mordida muito aberta, então já aparecem os apelidos, vamos dizer assim, a chacota, e isso às vezes tem crianças que realmente não sorriem. Eu tenho criança que me procura no consultório com 8, 9 anos, que a mãe diz, ele não sorri nas fotos, ele não quer fazer apresentação na escola, não quer participar de trabalhos em grupos, não quer interagir com os outros colegas, exatamente por vergonha do sorriso. E às vezes, boa queixa disso é a parte estética da evolução por um hábito da sucção do dedo, ou da chupeta ainda, ou então por ter uma madeira, ou aquele hábito ter sido contínuo. A gente fala muito da frequência, da intensidade e da duração. Então, quanto mais esse hábito se permanecer, eu brinco muito que o dedo é pior do que 10 chupetas, pela força que ele faz, tá? E pela dificuldade de você remover os hábitos. É lógico que a gente tem algumas orientações para remover esses hábitos, tem algumas técnicas que a gente passa para tentar tirar, mas tem também esse apelo psicológico, tem um apelo emocional. Geralmente, a criança, como a gente falou, foi uma criança que não teve a amamentação saciada, então aquilo ali ele busca no dedo, na chupeta, uma forma de prazer, tá? Esse ato acaba se tornando prazeroso, tá certo? E ali tem que ter às vezes um apoio psicológico para a sua remoção, tá? A gente orienta muito através de modelos, de modelagem, de orientações, tentando, de certa forma, fazer as remoções desse hábito, e quando não, a gente parte para alguns aparelhos, algumas coisas que a gente pode, alguns dispositivos que a gente pode tentar fazer com que a criança deixe, vamos dizer assim, esses hábitos nocivos após a infância. Tem uma pergunta aqui para a Isabelle, o ouvinte quer saber o seguinte: existem alimentos que uma grávida tem que consumir que favorece, por exemplo, a produção do leite? Olha, mais uma vez, tem um mito de eu como doce, né, o leite desce. As pessoas têm esse mito. Mas por quê? Porque você ingere uma quantidade maior de água. Então, a orientação que realmente eu faço é aumentar essa ingestão de líquidos na forma de água ou de suco, não adoçado, né? Então, a ingestão de água ou de líquidos no geral, como água e sucos ou água de coco. E você também evitar esses alimentos irritantes. Eu gosto muito de lembrar que alguns alimentos irritantes, como condimentos muito fortes, eles tendem a mudar um pouco o sabor do leite e tendem a trazer também, não trazer tantos benefícios. Tem o mito do café, né, que não pode tomar café na amamentação, mas alguns estudos comprovam que você tomando café em pequena quantidade, por exemplo, uma vez ao dia, né, em pequena quantidade, isso não vai influenciar, né, nem atrapalhar o sono do bebê. Ele sim passa uma pequena quantidade para o leite materno, sim, da cafeína, mas não tão assim algo que venha prejudicar, tá? Mas no caso de aumentar o volume de leite materno a sucção do bebê. Quanto mais o bebê mamar, mais leite você terá. Então ele vai ser adequado ao volume que o bebê mama, tá bom? Outra pergunta aqui para a doutora Janilda, o ouvinte quer saber o seguinte: ela conta que mesmo não tendo leite, a criança pode sugar o peito? Tem algum benefício para a questão da dentição ou não? Acho que geralmente ele não vai sentir estímulo, não tem nenhum caso que tenha relatado isso, porque ele vai ficar sem ter, vamos dizer assim, a saciedade nutricional, então ele não vai ter estímulo daquela sucção. Infelizmente aí realmente de certa forma vai ser procurar a mamadeira que seja, entre aspas, menos nociva, né, a menos ruim, vamos dizer assim, para que ele venha saciar realmente esses hábitos. E tentar também, às vezes, também as chupetas de bico ortodôntico, de certa forma a gente até considera normal, aí voltando aqui também para a realidade da gente, de casa, casa de ferreiro e espeta de pau, não vou negar, meus 2 filhos também chuparam chupeta, tá?
mamaram dessa forma que Isabelle falou, mas dentro de 1 ano e meio, no máximo, foram removidas, tá certo? O pai é um pouquinho, vamos dizer assim, tem que mostrar um pouquinho o exemplo, então todos os dois também deixaram de chupar a chupeta dentro de 1 ano e meio, no máximo 2 anos a gente considera a forma normal. Tá? E também trazendo para o lado da parte da cárie, tá, Marcos? É lógico que a criança que mama no peito, o leite materno é um dos alimentos que a gente considera não cariogênico, então geralmente ele não tem a tendência. Então aquele que é substituído pelo leite de fórmula, ou acréscimo de açúcar, ou por outros leites, é lógico que a criança, após a erupção de dentes, já recebi bebezinho de 9 meses com cárie, tá? Que vai ter a tendência maior de desenvolver a cárie, porque ali vai estar recebendo líquidos e alimentos açucarados, cariogênicos, e geralmente se acha que não precisa fazer a orientação da escovação. Já vim aqui em outros momentos e disse que a escovação começa com o primeiro dentinho, tá? Pasta com fluo, tá? Hoje as pastas infantis, a recomendação da Associação Brasileira de Odontopediatria é que a partir do primeiro dentinho a pasta infantil tem que ser fluoretada, tá certo? E assim, geralmente quando faz aquela mamada para dormir, a mãe tá doida que o bebê durma, né? Ou então quando mama de madrugada, ninguém tem o hábito de fazer essa escovação, a limpeza do dente à noite. E se esse líquido, se esse alimento tem a tendência de dar acréscimo de açúcar, com certeza ali vai ter um potencial cariogênico muito grande. Então, às vezes, tem também esse relato, esses estudos comprovando que as crianças que não mamam no peito têm uma tendência maior de ter cárie, tá? Exatamente por esse acréscimo precoce do açúcar na sua dieta. Você veja a importância que tem o leite, né, materno. E outra coisa, lembrar também da questão da propulsão da língua, né? Esse reflexo que a gente tem de deglutição é muito importante na questão da amamentação, que na mamadeira a gente não trabalha tanto isso. Então, com a amamentação, a gente tem esse trabalho da propulsão e vai trabalhando e preparando a criança para receber o alimento e conseguir engolir normalmente, né? Porque geralmente as pessoas que introduzem alimentos muito cedo, nas crianças com 4 meses, por exemplo, mas ela não engoliu, ela bota para fora, né? Eu dou a banana, ela vai e coloca para fora. Exatamente, esse trabalho da propulsão de jogar o alimento para trás não foi bem trabalhado, né? Então, são muitas questões que envolvem a amamentação e é de extrema importância que você tente, né, amamentar os 6 meses. Eu fico aqui imaginando a responsabilidade de ser filho de Janildo e Isabelle, porque os dentes maravilhosos e a alimentação ali, olha. Existe uma brincadeira, né, em casa, né? Quando os meninos vão perguntar alguma coisa, pai, eu posso isso? Não, essa é a parte da sua mãe, a minha é só escovar o dente. Me conta essa ideia maravilhosa de vocês unirem a nutrição e a odontologia num só espaço. E aí, doutor? A gente viu a necessidade, e até pela demanda de tempo também, de Isabelle voltar a atender. Ela passou muito tempo, durante até as gestações, o nascimento dos meninos. Deu uma pausa, né? Deu uma pausa, mas surgiu o espaço. A gente está num novo ambiente, no consultório, agora localizado ali no centro da cidade, e fica um ambiente bem agradável, de fácil acesso. E fiz a proposta, lógico, dentro de casa, vi que haveria uma demanda boa e a gente uniu, vamos dizer assim, o casal de forma profissional também. E vocês estão na Galeria Malvina, não é isso? Em frente Exato. à prefeitura? Em frente à prefeitura mesmo, em frente à faixa de pedestre da prefeitura, no primeiro andar, mas tem um acesso fácil, tem elevador, tem rampas, então as pessoas que têm dificuldade de locomoção têm um acesso bem fácil, a sala da gente fica meio em frente ao elevador, é um ambiente moderno, todo climatizado, e a gente está lá disponível a atender às necessidades de quem nos procurar. O telefone de contato é muito fácil, gente, 98708-1707, e tem o WhatsApp, hoje é bem mais prático pelo WhatsApp, né, 996040655. Quero aqui agradecer a participação de vocês, voltem sempre, né, aqui o nosso quadro Check-up no rádio, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Chupeta, por enquanto, nem pensar, né, o ideal é o leite, o peito, realmente. Mas tem aquela coisa, né, tem algumas mães que sentem a necessidade, eu falo como mãe, né, muitas vezes é muito cansativo e a gente procura, de alguma forma, tá dando um acalento à criança, né? Eu sou a culpada da história da chupeta, né? O primeiro filho... O nome correto é consolo, o nome ideal da chupeta é consolo. No primeiro filho eu já tentava de todas as formas introduzir, ele só aceitou com 5 meses, mas 1 ano e 2 meses já foi retirado, né? O pai já retirou, e o mais novo, com 1 ano e 3 meses, também já foi retirado. Então, assim, foi só no período de amamentação, no período que eles estão mais, né, tentando o consolo, como diz Janildo. Obrigado, Janildo, por sua participação. Um abraço, Marcos. Bom dia a todos.